pessoal, bem-vindos a mais um episódio Missão Inovação, e a gente continua aqui nessa série especial SXSW. Estamos diretamente de Austin, Texas, e hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Daniel da Pixforce, e a gente vai falar um pouco sobre a visão dele desse evento, sobre as ferramentas que ele leva daqui para a sua empresa, para os seus negócios. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Helena. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando contigo. Prazer é meu. Eu queria que você primeiro contasse um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa e o que você veio fazer aqui. Tá bom, tá bom. Helena, a Pixforce ela é uma empresa de tecnologia que trabalha com visão computacional. Legal. Visão computacional pode parecer complexo, mas é algo bem simples. É basicamente ensinar a máquina, o computador a enxergar. Para o ser humano é muito fácil entender o que é uma cor, o que é um padrão, mas para a máquina isso não é trivial. Então a gente basicamente ensina padrões e a gente consegue fazer com que situações de risco, situações importantes dentro de uma indústria sejam identificadas com uma câmera. Muitas vezes uma câmera de segurança, uma câmera normal, barata. Certo. Então, por exemplo, uma das nossas aplicações é para a segurança do trabalho. Então, normalmente as fábricas elas têm centenas, milhares de câmeras que já estão instaladas, mas essas câmeras não estão protegendo nenhuma pessoa, elas estão simplesmente gravando a informação. Se alguém sofre um acidente, se alguém tem algum problema, você vai ver as imagens. Mas por que não usar essa câmera que já está instalada, já é um recurso que foi investido, e transformar ela num sensor que vai enviar um alerta quando alguém está em risco? É isso que a gente faz. A gente tem uma camada de software por trás das câmeras e consegue, por exemplo, dizer que uma pessoa está numa área que ela não poderia estar, ou tem um veículo trafegando em um local proibido, de forma com que a resposta seja imediata, né? Depois que o acidente aconteceu, é tarde demais. É isso aí, é inovação para prevenção também. Exatamente, na prática, né? Na prática. E a sua empresa, ela está no Rio de Janeiro, mas você falou que também tem aí uma unidade em Porto Alegre. Isso. Conta pra gente onde que a gente está espalhado no Brasil, na verdade. A gente começou em Porto Alegre, a nossa sede é no Instituto Caldeira, mas a gente está também no Cubo, em São Paulo, e no Nova Bra. Estamos no Rio, né? Tem uma equipe comercial no Rio, porque a gente trabalha muito no setor de energia, óleo e gás. Eu estou no Rio de Janeiro e a gente tem uma sede na Finlândia também. O cofundador da empresa, o Renato, mora na Finlândia e a partir da Finlândia a gente tenta alcançar o mundo, né? O mercado europeu e os Estados Unidos, né? Inclusive, estou aqui para isso, né? Sim, faz muito sentido para você, então, essa conexão. E eu queria saber exatamente, Daniel, como que você acha que um evento como esse, que é uma proposta não só de conteúdo, mas de conexão, como esse evento pode contribuir para o seu trabalho hoje? É um evento que tem tanta coisa, até difícil falar, né? Porque, primeiro, tem uma contribuição pessoal, né? Da gente conseguir entender quais são as tendências, parar e refletir. Muitas vezes a gente, como empreendedor, a gente está muito imerso no dia a dia, né, no trabalho, então a gente consegue dar um passo atrás e ver para onde o mundo está indo, né? Aqui está todo mundo falando de IA, né, inteligência artificial é o tema do momento, e é algo que a gente trabalha, né? A gente trabalha no dia a dia. E, além disso, tem outras coisas, né? As conexões, né? Como nossa conexão aqui. Então, é uma oportunidade de a gente conhecer pessoas. Muitas vezes a gente vai conhecer até brasileiros que a gente não conheceria no Brasil. E toda a parte de investimento, né? Não tem como a gente internacionalizar uma empresa como a nossa sem investimento. Tem um investimento pesado. Então, uma das minhas missões aqui é buscar também investidores, conhecer pessoas, potenciais clientes, enfim. Então, são conexões e aprendizados, eu diria. E é a primeira vez que você vem a esse festival? É a primeira vez e bem impressionante. Então, Daniel, eu queria que você falasse para a gente sobre o que você encontrou aqui que você acha que é um diferencial. Você está percebendo grandes novidades, grandes inovações? O que você acha que 2024 espera aí dessas inovações todas? Tem grandes coisas acontecendo ou a gente ainda está aí surfando nas transições e nos acontecimentos do ano passado? Na verdade, a gente está no meio de uma grande mudança. A gente até estava conversando antes, né? Sim. Que ano passado foi o ano que todo mundo ficou espantado com a inteligência artificial, sim, né? Até para a gente como eu falei, a gente está há 7 anos nesse mercado. A gente foi ranqueada a startup número 1 em inteligência artificial nos últimos 5 anos pelo ranking 100 Open Startups. Então a gente é referência nisso. Mas quando vê a IA generativa, né, os modelos de linguagem,
foi algo que pegou todo mundo de surpresa, né? Primeira vez que eu usei o ChatGPT, fiquei impressionado. Então, eu vejo que a gente está no meio de uma grande mudança, uma grande onda de transição. Às vezes é até difícil quando a gente está no meio conseguir enxergar, né? Talvez no futuro a gente vai olhar para trás e vai entender tudo o que está acontecendo, mas certamente esse é o tema, né? Não tem, assim, eu diria que 70% das coisas que são faladas aqui, ou o tema central é inteligência artificial, ou tem algo relacionado a isso. Então, você vai falar de política, você vai falar de inteligência artificial, você vai falar de arte, criatividade, tem muita coisa aqui de cinema, né? Sim. Tem muita coisa de inteligência artificial por trás. Então, é realmente o tema do momento, não tem como ser diferente, né? É verdade. E você acredita que realmente as pessoas têm a oportunidade de conhecer novas ferramentas, de trazer isso para a prática, para o dia a dia? Conseguimos aproveitar isso no nosso trabalho? Com certeza, eu acho que tem muita oportunidade, né? Na verdade, tem tantas ferramentas hoje que a gente às vezes não consegue nem tempo de testar todas, né? Sim. Cada dia surge uma ferramenta nova, né? Mas no fim são esses modelos, né, super robustos de linguagem, você consegue aplicar muita coisa, né? Então, eu acho que a gente está num momento em que tudo está mudando, vai ter um momento de consolidação, né? Não vai ter como ter tanta ferramenta assim. Eu acho que vai chegar um ponto em que as pessoas vão começar a se acostumar a usar ferramentas para diferentes usos, né? Não vai ter como ser dessa forma, mas é um momento. Como a gente teve os aplicativos, né? Antigamente tudo era aplicativo, né? Chegou um ponto que a gente começou a falar, pô, não tem como ter mais aplicativo porque não tem espaço, não tem tempo, tem muita coisa, né? E aí os aplicativos começaram a se consolidar, né? Sim. Aí começaram a surgir os super apps que fazem várias coisas. Então eu acho que isso vai acontecer também, mas agora é a hora de testar e é a hora de oportunidade, né? Eu acho que para quem empreende é um momento crítico, né? E com muita oportunidade. E é essencial que as empresas tragam esses recursos, né? E treinem os seus colaboradores, porque a gente fala, logo, logo a gente vai deixar de executar a maioria das coisas para a gente ter mais tempo para pensar, liberar a cabeça para decisões mais estratégicas, né? Então é importante que todos estejam na mesma sintonia. Só que a gente percebe também que esse avanço ele traz uma questão, e eu queria saber se você concorda com isso, se você tem uma opinião diferente, mas nos parece que as inovações elas estão ficando cada vez mais parecidas umas com as outras. A gente vê empresas falando de soluções que são idênticas. Poucas vezes a gente vê algo realmente diferente e que a gente possa falar que é realmente transformador. Então, eu queria que você me falasse um pouco sobre a sua visão sobre isso. Não, eu vejo da mesma forma. Só primeiro do treinamento, né? Isso é uma coisa que pode parecer simples, né? Mas é tão importante isso, né? A gente treinar pessoas, isso é um dos temas que a gente tem na nossa empresa, né? De capacitar equipes, ainda mais quando tem coisas novas surgindo, né? Então, às vezes a gente tem uma expectativa das pessoas irem por si só atrás da informação, mas a gente tem que motivar isso, né? Então, isso é algo realmente muito importante. E quanto a essa questão das ferramentas, eu vejo da mesma forma, por isso que eu estava dizendo, né? Eu acho que a gente está num momento em que não houve uma consolidação, né? Claro que existem alguns players que são referência, mas tem muita coisa sendo construída em cima desses modelos que são das big techs, né? Que estão à frente aí. Então, mas eu vejo que vai ter uma consolidação, realmente tem muita coisa que fala, pô, aqui tem um grande diferencial. Você vai olhando, pô, não é tanto um grande diferencial, né? Mas eu acho que é o momento, é normal, é natural. Mas a gente em breve vai ter uma consolidação desse mercado. A Amy Webb, que é uma personalidade muito importante aqui, principalmente nesse evento, as pessoas esperam o ano inteiro, né, para saber quais são as visões de futuro que ela traz. Ela fala sobre futurismo, sobre tendências, e esse ano ela trouxe alguns alertas que me fizeram pensar bastante sobre o que vem aí pela frente. Ela fala de algumas questões éticas, ambientais, sociais, que muitas vezes não estão sendo consideradas em todo esse contexto de mudança. E tudo acontece muito rapidamente, talvez a gente não esteja ainda preparados para enfrentar os desafios que eles chegam, né? Você acredita que o futuro ele realmente pode ser algo que traga também problemas que a gente não está preparado para lidar? Sem dúvida,
eu vejo que essa questão na verdade, a maior preocupação que eu tenho é o quanto de controle a gente vai conseguir ter, né, sobre a inteligência artificial. Então, a gente está numa fase ainda que existe esse debate, né, quão próximo a gente está dessa inteligência artificial geral, né, que é a singularidade, né, que é outro termo que é usado. A gente, na minha visão, a gente não chegou lá ainda, mas é uma preocupação até que ponto a gente não está criando algo que a gente não vai ter controle, né? E os próprios criadores por exemplo, da OpenAI falam sobre isso, né? Falam dessa questão de riscos e tem um dado bem interessante que os primeiros modelos, quando surgiu o ChatGPT-3, eles começaram a testar a capacidade de tradução, de entendimento de línguas, né? E eles começaram a testar línguas conhecidas e línguas já mortas, né? E a capacidade que o sistema tinha de conversar em persa era algo impressionante. E aí o pessoal começou a falar, pô, como é que o sistema sabe conversar em persa, sendo que ele não foi treinado para isso, não tem nenhum histórico disso. Então, eles começaram a perceber capacidades que foram surgindo que não tinha sido antecipada. Aí tem também a questão também de criar coisas novas, né? Então, até que ponto a inteligência artificial não vai por si mesmo começar a criar novas funcionalidades. Então, eu vejo que esse é um risco real, né? E tem outros riscos, né? Se fala muito hoje sobre a questão das eleições, né? Então, polarização, fake news. Então, isso é algo real também. Mas eu vejo que o maior risco que a gente tem é o quanto de controle a gente vai ter sobre essas ferramentas no futuro. Não agora, mas é o que a gente tem que estar preparado. E ela fala de uma preocupação que é justamente esse poder estar centralizado na mão de algumas pessoas que são os grandes players do mercado, das big techs. E ela fala também que a gente não tem ainda uma governança que beneficie a nossa sociedade, né? A gente não tem ainda leis que possam realmente regular todas essas atividades. Então, isso em curto prazo pode ser realmente um grande problema. É verdade. Mas o que você vê de positivo nesse futuro próximo e que as empresas realmente possam aproveitar de recursos e enfrentarem esses desafios com mais tranquilidade, né? Sem terrorismo, a gente não quer assustar as pessoas, vamos ver as mas a coisas gente boas. quer falar das coisas boas também. Eu vou falar da perspectiva do Brasil, né? Que eu acho que é legal a gente sempre, como brasileiro, pensar no Brasil. Eu acho que existe uma oportunidade enorme para empreendedores, para pessoas que querem começar no mercado de trabalho, querem empreender. Por quê? Porque se a gente for pensar nas revoluções que a gente teve no passado, as revoluções industriais, a gente tinha que ter muito recurso. Você agora tem uma nova... você tem a questão de uma nova máquina que foi inventada, ou a parte de ferrovias e grandes fábricas. Você precisa de muito recurso, precisa de muito investimento. Agora o ser humano hoje com um laptop ou até com um celular na sua casa consegue desenvolver um sistema que vai ser usado no mundo inteiro. Então, para um país como o nosso, que falta tanta infraestrutura, que está tão atrasado quando a gente olha aqui para os Estados Unidos, por exemplo, a gente consegue, com conhecimento e com trabalho, né? Trabalho não tem jeito, tem que trabalhar pesado. A gente consegue competir, a gente consegue estar de igual para igual com qualquer país do mundo. Então, e quando a gente vê as coisas que estão aqui, tem muita coisa legal, mas o Brasil não está tão atrás. Por quê? Porque a tecnologia é tão nova. Até para os Estados Unidos, para a Ásia, é coisa muito nova. Então, eu acho que é uma grande oportunidade a gente usar tudo isso que está surgindo. Hoje as coisas são disponíveis. Pô, é muito legal ver uma palestra aqui, mas você no YouTube consegue muitas vezes ter acesso a todas as pessoas que estão aqui, né, da sua casa. Então, eu acho que a grande oportunidade é essa. A gente tem tudo na nossa mão, mas é arregaçar as mangas e mão na massa, né? Então, acho que essa aqui é a mensagem. Que legal, Daniel. Um prazer conversar com você. A gente contou um pouquinho para você sobre o papel da Sociedade Brasileira de Inovação. Então, quero convidar o pessoal para conhecer o nosso trabalho. Acesse o site sbinovação.com.br para saber mais sobre o nosso trabalho. O nosso objetivo é fomentar a inovação no Brasil. E a gente faz isso através de eventos, através de conteúdo, certificando empresas. Somos certificadores oficiais de inovação hoje no Brasil também. E eu queria saber
um pouco sobre o que você ouviu da Sociedade Brasileira de Inovação, como que a gente pode contribuir ainda mais, não só para a sociedade em geral, para o nosso povo no Brasil, mas também para as empresas de startups, para o pessoal que está aí começando. É até natural eu falar, porque a minha vida é inovação, né? Então a Pixforce está no mercado há 7 anos e a gente tem sempre tentado estar na fronteira do que há de mais novo, né? Então, eu tenho visto durante esse tempo como que tem havido uma mudança, né, no mercado brasileiro, nas empresas que a gente trabalha. E eu vejo que é muito pela questão da educação, né, que é um trabalho que vocês fazem, né, de trazer conhecimento, de trazer esse tema, né, que a inovação ela não é um apêndice de uma empresa, ela tem que ser o core, né? Hoje, se você não inovar, se você não tiver à frente, o teu negócio vai durar, mas não vai durar muito, né? Então, eu vejo que as empresas, as pessoas estão começando a entender isso, que não adianta você contratar uma pessoa de inovação e deixar na sua empresa, não. Isso aí tem que estar dentro da estratégia da corporativa, né? Exato. E eu acho que o que vocês fazem é muito importante, essa questão da certificação, né? Você treinar, capacitar a empresa e mostrar que ela realmente está no caminho certo, né? Então, eu acho que o trabalho de vocês é fenomenal e continuem porque a gente precisa. Já avançamos, mas tem muito ainda a avançar. É um privilégio conhecer histórias como a sua, da sua empresa. Parabéns, conte sempre com a gente. E ficamos aqui por hoje. Logo, logo a gente traz mais novidades. Obrigada por participar. Missão Inovação, podcast da Sociedade Brasileira de Inovação. Acompanhe os próximos episódios. Obrigada e até mais. Obrigado, Helena. Obrigada, Daniel. Tchau.